essa última prova que virá, ela não vem preparar ninguém, ela não vem transformar ninguém, ela não vem salvar ninguém. Parábolas de Jesus, página 412, está escrito que diz que é na crise que o caráter é revelado, e essa grande crise virá para revelar quem é de Deus e quem não é, porque hoje nós não sabemos quem é quem. Há joio e há trigo em todas as corporações religiosas, não excluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos sendo provados, irmãos. Na realidade, antes dessa última prova que sobrevirá ao mundo, nós somos provados por Deus constantemente. E não é só nós. Salmos 11:5 fala que o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma abomina. Não é só o povo de Deus que estão passando por provas. As pessoas do mundo que não querem saber de Deus também passam por provas. Tanto que no final do Sermão do Monte, Jesus ele fala que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, sopraram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E todos aqueles que ouvem esta minha palavra e não as praticam, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 a 27. A crise, ela vem, as tempestades, ela vem para o justo, vem para o perverso. Os problemas financeiros vêm para o justo, vêm para o perverso. Não pensemos, muitas vezes nós olhamos como o salmista que olhou para a prosperidade dos maus, dos perversos, quase se desviava da fé. Não pense que eles também não passam por provas. Tem pessoas ricas passando por provas. E um outro detalhe, o que é uma prova de Deus? Eu creio que todos nós já ouvimos aquela velha frase: é muito fácil ser cristão na fartura. É muito fácil ser cristão quando tudo está financeiramente bem. Nunca existiu um engano maior que esse. Nunca. Porque quando eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu percebo que a maior prova que pode vir para a vida de uma pessoa é exatamente prosperidade financeira. Nós vemos na história do povo de Israel, nós vemos na história ali do rei Ezequias, por exemplo. Nós vemos em toda a história bíblica e vemos até na nossa vida, no nosso cotidiano, dia após dia. Parece que muitas vezes buscar a Deus quando está faltando tudo é mais fácil do que quando tem tudo, prosperidade, riquezas, bens. No versículo 12 do mesmo capítulo, diz assim, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que vai herdar todas essas coisas? O vencedor. No sábado passado, o irmão Israel, os que estavam aqui, eu que lembro, ele pregou sobre Apocalipse 12, que fez todo um contexto aqui do livro. Nós não podemos jamais esquecer que nós estamos inseridos num grande conflito. E este conflito já está nas cenas finais da história da humanidade. É um conflito entre o príncipe das trevas e o príncipe da paz, Jesus Cristo. Todos nós estamos inseridos. Toda a humanidade, todas as nações, todas as famílias, todos os indivíduos. Essa prova, irmãos, o Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 143, fala que todos nós seremos provados não em grupos. Nós seremos provados individualmente, como se não existisse nenhuma outra pessoa na face da terra. Sabe que quando nós estamos comentando a lição da escola sabatina, todos nós comentam com aquele momento muito bom, e aquela harmonia, aquela coisa, muito bom.
Mas muitas vezes quando nós estamos desviados dos nossos irmãos, no meio de 2 ou 3 pessoas indagadores da verdade, nós simplesmente esquecemos tudo e não sabemos dar razão à esperança que há em nós. Por que que isso acontece? Por que que no meio do nosso próprio povo nós somos, vou usar aqui essa palavra, nós somos PhDs em Bíblia, entendemos tudo. Mas quando nós estamos e somos forçados a explicar por nós mesmos a razão da nossa fé, nós não sabemos explicar. Eu vou fazer algumas perguntas para reflexão. Se você for chamado para explicar sobre o juízo investigativo para críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você saberia dar uma razão convicta da sua fé? Você saberia provar na Bíblia que realmente é uma doutrina bíblica? Não precisa responder. Se você fosse perguntado, questionado, que argumento nós usamos para dizer que a marca da besta será a imposição da lei dominical? Você saberia dar razão da sua fé? Eu poderia fazer várias outras perguntas. O vencedor herdará essas coisas, irmãos. Vamos ler aqui alguns versículos aqui, o capítulo 2, versículo 7. Bênçãos, promessas maravilhosas de Deus para quem de nós aqui quisermos. Capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu desejo muito, irmãos, comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. As frutas que existem aqui na terra eu já amo muito. E eu sonho em poder comer do fruto da árvore da vida, que perpetuará a nossa existência, não existência de sofrimento e dor, mas de paz, perfeita paz. Versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que não sofreu o dano da segunda morte? O vencedor. Vamos para frente. Versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para quem é que será dado do maná escondido? Ao vencedor. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém? Versículo 5 do capítulo 3. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome de onde? Do livro da vida. Apocalipse 21, 8 fala que os que não estão com o nome escrito no livro da vida serão lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E de novo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 12 já lemos, versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém? Você já imaginou sentar no trono de Cristo? Existe uma honra maior a um ser humano do que essa? Existe uma honra maior e mais perfeita que um ser humano um dia possa receber? Sentar no trono de Cristo. Mas essa promessa é para quem? Para os vencedores. Nós vivemos em um tempo que nós pregamos muito sobre graça, pregamos muito sobre misericórdia, pregamos muito sobre amor, e realmente tudo muito maravilhoso. É isso que nos move, é isso que nos capacita, é isso que nos motiva. Não tem como discutir isso. Mas, impressionante, nós esquecemos dessa outra parte da moeda. Porque o Espírito Santo ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós já estamos mais que convencidos do pecado. Está até na moda dizer que é pecador. Eu sou pecador mesmo, eu serei. Enquanto Jesus não voltar, eu serei pecador e ponto final. E paramos aí. Nos esquecemos que devemos também ser convencidos de que da justiça. O que é pecado? 1 João 3,4, transgressão da lei. O que é justiça? Deuteronômio 6,25, obediência a todos os mandamentos da lei. E do juízo também. Por quê? Porque o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem, pois Deus trará a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12,
13 e 14. Nós esquecemos disso ou fingimos esquecer. Existe um grande conflito neste mundo espiritual. Um grande conflito de ideologias. Mas, acima de tudo, um grande conflito dentro da mente de cada um de nós. E Deus, Ele conhece perfeitamente cada um de nós que estamos aqui. Deus sabe qual o objetivo, qual o motivo de cada um de nós estamos aqui. Deus sabe se eu estou aqui em forma de gratidão, reverência, amor e para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas Deus também sabe se eu estou aqui simplesmente para acalmar uma consciência culpada de delitos o tempo todo durante a semana contra Ele e contra a sua lei. Deus sabe com que espírito eu estou aqui. Deus sabe quem eu sou no meu lar. Deus sabe quem eu sou no escuro, quando eu estou só eu e Ele e mais ninguém. Deus conhece perfeitamente cada um de nós. E Deus, Ele põe à prova. Não que Ele não conheça, mas é para revelar para nós e para o universo quem é digno de receber as bênçãos dos vencedores. 1 Samuel 2,30 fala que aos que me honram, o próprio Senhor Deus diz, aos que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. E 2 Crônicas 16,9 fala que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele conhece perfeitamente. Deus, Ele quer honrar seu povo aqui mesmo aqui nesse mundo. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber as honras de Deus. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber a bênção da saúde. Porque iremos usá-la para fortalecer o inimigo de Deus na destruição da vida de outras pessoas que poderiam ser salvas de outra forma. E daí nós começamos a entender por que Deus permite sofrimento, por que Deus permite dor, por que Deus permite a morte. Muitas vezes, irmãos, a única maneira que uma pessoa terá de herdar a salvação é viver uma vida de sofrimento, dor e miséria neste mundo. Porque se Deus prosperar essa pessoa, ela jamais entrará no céu. Isso é duro de dizer, eu entendi, e não tem como negar isso. Deus, Ele conhece todas as coisas. E Jesus, em João 12, 26, Ele fala que quem me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Nós honramos a Deus seguindo a Cristo, vivendo a vida de Cristo, não é simplesmente professando Cristo. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. Que tipo de cristãos estamos sendo, irmãos, nessa grande crise final? Nós estamos sendo provados constantemente. De que lado nós estamos desse conflito? Jesus falou que quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Não tem como fugir. Se eu não estou do lado de Cristo, eu não estou ajuntando com Cristo, se o meu testemunho não está levando pessoas aos pés de Cristo, se pelas minhas palavras, a minha conduta, o meu procedimento, os meus negócios, a forma de família que eu estou apresentando ao mundo, eu não estou levando pessoas aos pés de Cristo por meu exemplo e conduta, eu não estou do lado de Cristo nesse conflito. Vitória para promessas para os vencedores. No livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 101, está escrito que a recompensa não é dada a todos os que professam serem seguidores de Cristo, mas aos que vencerem assim como Cristo venceu. Precisamos estudar a vida de Cristo e saber como seja confessá-lo diante do mundo. E a grande pergunta é, irmãos, vencer o quê? Vamos ler aqui mais alguns textos. Capítulo 12, versículo 11, que fala do grande conflito aqui que o irmão pregou no sábado passado, um conflito cósmico, um conflito intenso, que está cada vez mais se intensificando no mundo, nas sociedades, nas nações,
nos lares e principalmente no coração dos seres humanos. Que fala de todo o conflito. No versículo 11 fala, eles, o povo de Deus, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram quem aqui? O maligno. Quando nós vamos mais para frente, 15:2, Apocalipse 15:2, você não vai encontrar nenhum versículo dos 22 capítulos de Apocalipse que fala que os fracassados, os derrotados no grande conflito herdarão essas coisas. Somente os vencedores herdarão essas coisas. E antes que pareça legalista, não é a vitória por méritos próprios, é vitórias com base numa comunhão íntima e pessoal com Jesus, recebendo o seu Espírito, o poder que vem através dele em nossas vidas, para que assim possamos obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus e testemunhar perante o mundo da graça salvadora de Cristo. Aqui, depois de todo o conflito, versículo 2, capítulo 15, João diz, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e quem? Os vencedores da besta, da sua imagem, do nome do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o canto de Moisés e assim por diante. Os vencedores estarão aonde? De pé no mar de vidro. A grande pergunta que é feita aqui em todo o contexto desse conflito aqui, a besta, a imagem da besta, a marca da besta, os poderes da terra, os reis do mundo inteiro, aqui em Apocalipse 16, 13 e 14, congregados para batalhar, para pelejar, para guerrearem contra Deus. A grande questão é, quando aquele que vem com ira indescritível, quem ficará de pé diante dele? Quem ficará de pé diante de Jesus quando ele vir, não mais como um cordeiro, mas como um leão terrível e feroz, dando bote para todos os cantos? Ele vem para destruir a terra, destruir dela pecado e pecadores para sempre. E quem estiver identificado com o pecado serão destruídos juntamente com ele. A palavra de Deus assim o diz. Quando nós vamos mais para frente, capítulo 17, versículo 14, falando desse conflito, a união desse sistema todo que está sendo montado aqui, nós vemos em Apocalipse 13, fala que eles pelejarão contra o Cordeiro. Capítulo 17, versículo 14. Ironicamente, não é uma peleja aberta, é em nome de Deus. Eles estão a guerrear contra Deus, mas em nome de Deus, quem não está do lado deles, na visão popular, estará como que inimigos do bem e da ordem comum. Como inimigos de Deus. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Quem é aqui que vai pelejar? A besta, o falso profeta, o dragão e todos os reis do mundo inteiro que já estão sendo ajuntados para esse dia. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também quem? Os chamados eleitos e fiéis que se acham com eles. Quem é que serão os vencedores? Os fiéis, eleitos, que se acham com quem? Com Cristo. Irmãos, eu abri a boca assim, eu sou pecador mesmo, tem misericórdia, eu sou pecador, eu não mudo, não tem como eu mudar, eu sou pecador. Isso não vai levar ninguém para o céu. Devemos reconhecer que somos pecadores, não tem possibilidade nenhuma de vencermos qualquer pecado, separados de Cristo. Sem mim nada podeis fazer, João 15, 5. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4 e 13. É impossível para nós, mas para Deus é possível. Os vencedores herdarão tudo isso, irmãos. E quão bom é falar sobre essa herança dos santos, uma nova terra e um novo céu. Mas não precisamos e não devemos jamais omitir essa grande realidade. Há um grande conflito. Há uma grande batalha que está sendo travada dia após dia. Qual será o resultado disso? Vamos ver aqui Apocalipse 13. Apocalipse 13, vamos ler aqui algumas linhas de alguns versículos aqui para nós nos adiantarmos. 13, 3, as primeiras
as últimas duas linhas. Eu vou ler toda. Então vi uma de suas cabeças, como golpeada de morte, nós sabemos bem quem é que esse sistema, mas essa ferida mortal foi curada. E quem se maravilhou seguindo a besta? Toda a terra. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Versículo 8. E adorá-la quantos? Todos os que habitam sobre a terra. Quem são estes? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É muito fácil nós, como adventistas do sétimo dia, abrirmos a boca e dizer: eu jamais irei adorar a besta, a sua imagem. Nós entendemos perfeitamente quem é esse sistema todo. Nós entendemos, mas se nós não vencermos, e nós vamos ver aqui, vencer o quê? Como Cristo venceu, guardando a palavra de Deus, testemunhando o seu amor, da sua graça, da sua justiça, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Se maravilharão seguindo a besta. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos seus sinais, que eles foi dado a executar diante da besta, dizendo: aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta. Aquela que é ferida à espada sobreviveu. O versículo 16 fala que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, e assim por diante. Mensagem escolhida, volume 3, página 428, o Senhor revelou para a sua mensageira e deixou escrito para nós. Ela viu todo mundo estava convertido à lei dominical. Todo mundo, todas as nações da terra, todos os presidentes do mundo, os reis, os governadores grandes, ricos, pobres, servos e patrões, estavam em plena harmonia com a lei dominical. Um pequeno grupo ficou contra essa grande confederação do mal e foram objetos de ódio universal. Assim está escrito no livro Grande Conflito, página 615. E eu pergunto, nós estamos nos preparando para sermos odiados pelo mundo inteiro, por todas as nações da terra? Não é à toa que muitos terão que fugir para as cavernas, para as montanhas, em busca de se livrarem da terrível perseguição que sobrevirá ao mundo. A maioria das pessoas do mundo estarão do lado dos perdedores. E eu? E você? Qual a tua escolha? Não é dizer, eu quero estar do lado do vencedor. Eu também quero. Todos nós queremos. É o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Ao aproximar a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandonará a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Homens de talentos e maneiras agradáveis, homens que outrora se houveram regozijado no caminho da verdade, abandonam a sua fé e tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Os piores inimigos nossos serão de dentro da igreja adventista do sétimo dia. E eu faço um convite a vocês, pesquisem aí em outubro, nas redes sociais, vocês vão perceber. Os mais ferrenhos inimigos que nós temos hoje são pessoas que já foram pregadores, cantores, missionários, evangelistas e até pastores. Não é difícil de encontrar isso. Pesquise e veja na internet. Pessoas que falam mal da igreja, recomendam as pessoas a sair dessa igreja porque ela se corrompeu. Existe apostasia na igreja, mas não da igreja. O apóstolo pode ser eu, mas essa igreja ela não cairá. A questão é, eu vencerei com os eleitos e fiéis filhos de Deus? Eis a questão. E nós vamos terminar nessa parte agora. Vencer o quê, irmãos? O que é que nós precisamos vencer com a ajuda de Deus, o poder do Espírito Santo? Que Satanás não quer que nós saibamos disso. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo de Deus. Somente os que têm mãos puras e coração limpo receberão o selo de Deus vivo. Testemunhos para ministro e obreiros do Evangelho, página 445. A palavra de Deus fala isso. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala que a todos quantos crerem em Cristo,
Deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfaça os desejos da carne. Aqui Apocalipse 12:11 fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro o maligno, Satanás. E quem crê que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é que? A nossa fé. Os vencedores herdarão essas coisas, irmãos. Que Deus nos ajude, que nesse conflito nós estejamos posicionados do lado correto. Não adianta o que as pessoas dizem, não adianta o que as pessoas pregam. Esta é a verdade da palavra de Deus e todos um dia compareceremos individualmente perante o tribunal de Cristo para darmos prestarmos conta a cada um por nós mesmos diante de Deus. Não importa o que as pessoas falem. É um grande conflito, é o maior conflito de todos os séculos, é a vitória contra os nossos desejos, contra o pecado, contra o mundo. Este tem sido o desafio do povo de Deus desde a entrada do pecado no mundo. Esse foi o desafio do povo de Israel. Esse tem sido o desafio da Igreja Adventista, o mundanismo que está sendo infiltrado sorrateiramente dentro da igreja. Quando muitas vezes nós temos músicas que não são mais músicas cristãs, há um disfarce. Quando nós temos entretenimentos que já não é um entretenimento sadio e cristão, quando nós temos métodos evangelísticos que já não é um método cristão, de acordo com a palavra de Deus, do Espírito de Profecia do Manual da Igreja, há uma rebeldia por parte de muitos de nós. Os que vencerem como Cristo venceu, 9 vezes aparece essa palavra no livro de Apocalipse, nos seus 22 capítulos. E eu desafio qualquer um de vocês a encontrar que os perdedores herdarão a vida eterna. Não existe. Que Deus nos ajude, irmãos. O mundo está chegando ao seu fim. Jesus está voltando. A prova está chegando ao fim. Todos nós professamos a mesma fé. Todos nós professamos crer nas mesmas doutrinas. Todos nós passamos pelo mesmo tanque batismal. Uma linguagem, uma expressão aqui simbólica, claro que em lugares diferentes, mas todos nós estamos aqui porque recebemos um estudo, tivemos uma instrução bíblica e professamos crer em tudo isso. Todos nós. Mas quanto a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia que está na praia do mar, só o remanescente será salvo. Romanos 9, 27. Apocalipse 2, 17. Satanás está irado contra os remanescentes desta igreja. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu pergunto, nós fazemos parte dessa igreja, mas nós somos os remanescentes que guardamos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Sim ou não? Nós respondemos por nós mesmos.